Vamos lá, meus amores. Hoje nós vamos falar na nossa aulinha sobre leitura e compreensão de texto diário, figuras de linguagem, metáfora e metonímio e algumas interpretações de texto, tá? É importante que você faça aí esse acompanhamento da sua videoaula com o seu livro, que você atente às orientações de exercício, para que a gente possa ir fechando nosso livro aos poucos, tirando as nossas dúvidas, né? Por exemplo, alguma orientação que vocês de repente não entenderam na questão, podem ficar à vontade para poder fazer aí esses esclarecimentos, tudo bem? Então vamos lá à nossa aulinha de hoje. Vamos lá. Aqui na página 184 e 185, nós vamos ter contato com o gênero textual diário. Gênero muito importante, aí bacana também, né? Quando nós trabalhamos o gênero textual diário e fazemos aí uma apresentação de um gênero que você costuma, por exemplo, a utilizar, por exemplo, aqueles diários que a gente utilizava para o nosso dia a dia, né? Para falar quem gosta de escrever, quem de repente não tem uma pessoa aí que se sinta tão à vontade para se expressar, se utiliza aí por meio de um caderno, né, que a gente pode aí colocar como se fosse um diário. Mas também o diário, falando historicamente, ele tem uma presença muito marcante em vários âmbitos sociais. Por quê? Porque esse gênero eternizou clássicos da nossa literatura, mas também trouxe aos holofotes registros muito importantes sobre experiências angustiantes de momentos históricos que marcaram a memória da humanidade, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos dois exemplos de diário, né? Um que vai falar sobre os dois vão falar sobre bombardeio, e vocês podem perceber que aí eu tenho quarta-feira, 20 de maio de 1992 e quinta-feira, 21 de maio de 1992. Por quê? Porque o diário, ele vai situar aí pra gente um registro aí organizado diariamente, né, sobre os principais ocorridos do seu dia. Então aí nós temos dois registros sobre o que acontece em um bombardeio, sobre a questão de estar vivo, de ter se machucado. Se trata aí de informações de parentes, né? E nós vamos ter aí essa noção sobre esse texto. Então é importante a gente falar que esse gênero, ele é muito importante no âmbito não somente social, mas a questão até íntima, particular. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui seria a continuação, porque vai falar aí nesse exercício sobre os textos apresentados no slide passado, certo? Então vai perguntar quem são os interlocutores, a questão do tempo corrido, a abordagem do diário, as ideias relacionadas ao que convém aí afirmar, sobre a declaração, sobre os trechos, sobre perguntas aí pessoais acerca do que eles trabalham em cada questão. Então você vai responder de acordo com a leitura desse texto que você acabou de escutar, de olhar, de trabalhar. Tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima interpretação, Diário de Jonathan Hacker. É que nós temos aí um texto, o Diário de Jonathan, que também vai seguir a mesma estrutura do que a gente acabou de falar. Aqui o texto ele é um pouquinho maior, ele vai contar detalhes sobre determinada viagem, como aconteceu, o que aconteceu na manhã, no outro dia, o que ele fez muito cedo, o horário que ele chegou. Ele vai situar a gente da experiência que ele passou nessa viagem, tá? E aí nós decorremos aí três folhas. Na página 191, ele fala: meu amigo, seja bem-vindo aos Montes Cárpatos. Espero com ansiedade, desejo que passe uma boa noite e amanhã às 3 horas tome a diligência que se destina a Bucovina, no qual já está reservado lugar para o senhor. No Paço de Bargo, minha carruagem estará esperando e o conduzirá para mim. Espero que sua viagem de Londres até agora tenha sido boa e estou certo de que será agradável sua estada em meu belo país. Seu amigo Drácula, tá? Então aqui
É uma mensagem que situa dentro do nosso texto a comunicação entre ele e mais um amigo, para poder falar dessa aventura, dessa viagem que ele fará. Nós temos aí 2 exercícios relacionados a esse texto, com a mesma proposta de interpretação narrativa, com a questão, por exemplo, do narrador, se é a primeira pessoa, se é em terceira pessoa, tá? Vai falar aí onde foi escrito, o autor, a época que foi escrito. É uma análise e um estudo do próprio texto, tá? Vai situar a mesma estrutura de gênero textual que a gente falou no passado aí do nosso outro diário. E é somente para que você perceba aí a importância desse gênero textual e, mais importante, de como ele se apresenta, tá certo? Então, reconhecendo essa estrutura aí, podemos falar de figuras de linguagem. Vamos lá. Na página 194 e 195, nós vamos falar sobre figuras de linguagem 1. Então, nas figuras de linguagem, nós temos metáfora e temos metonímia. Olha só, antes da gente realmente conversar o que está escrito aqui, é importante que a gente fale que metáfora é uma figura de linguagem que vai produzir sentidos figurados por meio de comparações, certo? Então, olha o que ele fala aqui. As figuras de linguagem são classificadas por sua função expressivo-semântica em determinadas situações comunicativas. Desta forma, elas são agrupadas em figuras de palavras, de som, pensamento e construção. Então, a metáfora aqui vai dizer o seguinte: a palavra ou expressão a partir de seu uso em um determinado contexto comunicativo expressa um sentido diferente daquele denotativo. Numa associação subjetiva, predomina a conotação sem elemento comparativo. Por exemplo, como, tal qual, assim, tá? Então, olha o nosso exemplo aí. Suas lágrimas eram chuva que caía de seu coração nublado. Então, pra gente, o que cria essa relação metafórica aí nesse exemplo, nessa imagem? Suas lágrimas eram chuva que caía de seu coração nublado. Pra gente, meu amor, seriam chuva e coração partido, certo? Essa seria aí essa referência, tá? Por quê? Quando a gente vai falar, por exemplo, da comparação, vai dizer que essas lágrimas eram como, tal qual a chuva. Então, as minhas lágrimas estão sendo comparadas ao quê? Às gotas de chuva, certo? E falando em metonímia, diz o seguinte: metonímia pra gente vai ser uma figura de linguagem que vai consistir na utilização de uma palavra no lugar de outra. Porém, essa troca, essa substituição precisa ter uma relação de sentido, tá? Então, aqui pra gente colocou o seguinte: tomaram 2 taças de vinho para comemorar mais um ano de casamento. Em suas leituras, não podia faltar Vinícius de Moraes. Então, olha só, essas 2 expressões aí, essa relação de metonímia vão estar associadas às taças de vinho e a Vinícius de Moraes. Tia, não entendi. Por exemplo, no segundo exemplo, nós temos aí em suas leituras, não podia faltar Vinícius de Moraes. Mas era de fato a pessoa física Vinícius de Moraes que não podia faltar? Não. A leitura de obras de Vinícius de Moraes, tá bom? E é assim, nessa relação de sentido substituição, que nós temos metáfora e metonímia, beleza? Vamos lá. Aqui na página 196, vamos falar sobre concordância verbal. E quando a gente fala sobre concordância verbal, nós estamos falando diretamente sobre a questão de plural e singular, certo? Então, esses precisam concordar aí com a terceira pessoa do singular, com a primeira pessoa do singular, certo? Então, olha só o exemplo que nós temos aí. Geraldinho é um menino franzino. No auge dos seus 11 ou 12 anos, o cabelo preto e liso está cortado para demorar a crescer, porque o dinheiro em casa é curto. Um dos moleques não se distingue em quase nada. Os sons da caatinga estão de volta. Então, perceba.
Determinados momentos eu tenho as formas verbais no singular e tenho as formas verbais no plural, certo? Perfeito. Então, olha só, Geraldinho é. A forma verbal é vai concordar na terceira pessoa do singular. A tia não lembra o que é. Eu, tu, ele. Ele é um menino franzino, certo? Por esse motivo, ele precisa concordar com a terceira pessoa do singular, com o núcleo. Porque ele, quem era ele? O Geraldinho. Tudo bem? Beleza. O cabelo preto e liso está. A forma verbal está concorda também na terceira pessoa, certo? Eu, tu, ele está. Com o núcleo do sujeito. O que ele está? Com o cabelo liso. Então, ele está liso. Os dois moleques não se distinguem, ou seja, não tem diferença. A forma verbal distingue concorda na terceira pessoa do plural com o núcleo do sujeito moleques. Quem é que não se distinguem, que não se diferenciam? Eles. Eles quem? Os moleques. Os sons da caatinga estão. A forma verbal estão concorda na terceira pessoa do plural. Por quê? Quem é que estão? Os sons, que também se encontram na terceira pessoa do plural. Aqui na página 196 e 197, nós falaremos ainda um pouco sobre a concordância verbal em alguns casos especiais, tá? Tia, como assim? Porque em alguns casos nós ficamos na dúvida de como falarmos, por exemplo, o plural. Olha só. Quando for sujeito, pronome indefinido. Lembra qual é o pronome indefinido? Uns, umas, né? Ou interrogativo. Mas de nós ou de vós vai ficar assim. O pronome núcleo singular, verbo, obrigatoriamente será na terceira pessoa. Por exemplo, nenhum de nós considera. Olha aí. Nenhum de nós considera. Quem considera? Ele considera. A terceira pessoa do singular. Legítimo aumento abusivo concedido aos parlamentares federais. Qual de nós concordará com o aumento abusivo que deverá ser concedido aos parlamentos federais? Quando for pronome núcleo ou plural, ele vai concordar com o pronome na terceira pessoa. Muitos de nós consideramos. Olha aí. Tia, por que aqui, lá em cima, ele tá considere, aqui consideramos? Porque aqui não é a terceira pessoa do singular, mas a terceira pessoa do plural. Então, não é ele, são eles, certo? Muitos de nós consideramos ilegítimo o aumento abusivo. Ou muito de vós consideram ou considerais ilegítimo. Assim como concordarão, concordaremos, concordarão, concordareis, tá? E aí no 2 diz, sujeito, nome próprio de lugar ou de acidentes geográficos, obras literárias, vai ficar com a determinação do verbo na terceira pessoa do singular. Por exemplo, Ilhéus se destaca por ser uma bela cidade. Então, olha só, se destaca, tá? O Ilhéus é o nome do próprio de lugar, certo? Então, ao redor dele vai ficar o quê? Em terceira pessoa. Se destaca. B, com determinante no singular, o verbo fica na terceira pessoa. O Amazonas deságua no Oceano Atlântico. Por quê? O Amazonas aí seria o quê? Um acidente geográfico, tá? C, com determinante no plural, o verbo vai para a terceira pessoa do plural. Os Estados Unidos não recolhem INSS dos funcionários de seus postos diplomáticos. Ok? E o sujeito, cada um ou nenhum de. Letra A. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Cada uma das empreiteiras, deverá ser responsabilizada. Então, voltou para a terceira pessoa do singular.
pelo grave acidente ocorrido nas obras do metrô São Paulo. E nenhum dos maracatus deixou de mostrar beleza na magia das apresentações. Então, assim, gente, é claro que a cada regra nós temos as exceções. Então, a concordância verbal, ela vai diferenciando aí de acordo com essas especificidades. Então, eu tenho que saber quando vai ser aí um sujeito, como é que esse sujeito vai se apresentar, se o verbo ficar na terceira pessoa do singular, certo? Por exemplo, as concordâncias verbais, nesses casos especiais, eu tenho aí inúmeras singularidades, por exemplo, do pronome núcleo do singular, o pronome núcleo do plural, quem é o sujeito. Então, eu preciso reconhecer essa sintaxe dentro dos meus conteúdos, por exemplo, de uma frase, de um texto, tá? Eu primeiro preciso saber quem é o meu sujeito, meu plural, quem é o meu verbo, para eu poder, assim, conseguir identificar esses elementos. Tudo bem? Vamos lá. Agora, por último, nós temos aí um exercício acerca do que nós acabamos de conversar. Um exercício rápido de 2 folhinhas, o que vai aí resumir o que nós conversamos, vai falar um pouco sobre essa questão da figura de linguagem, vai colocar um textinho aí para vocês pequeno de uma canção, para que vocês possam marcar aí se é metáfora, se é metonímia, tá? A questão da expressão. Vai ter aí embaixo algumas perguntinhas sobre uma imagem de um quadrinho. Interpretativo, mero interpretativo. O sentido da palavra mãe, o sujeito da forma verbal, a classe gramatical que está presente. Temos aí uma manchete para poder desenvolver a 9ª e a 10ª questão, tudo muito tranquilinho, para que vocês possam responder e a gente finalizar aí esse conteúdo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, já me acionem aqui na plataforma, na aulinha de hoje, já tirem as dúvidas de vocês. Tia, poxa, mas eu nem consegui chegar até a determinada questão que eu estava com dúvidas. Já deixa um recadinho aqui que a tia responde quando a gente entrar na nossa próxima aula, tá? No próximo slide, vou apresentar para vocês as páginas direitinho dos exercícios, para que caso vocês se percam aí no meio da aulinha, vocês saibam quais são exatamente as páginas de exercícios. Façam realmente os exercícios para que a gente possa corrigir e o seu material fique todo atualizado aí, tá? Beijo grande, meus amores. A sua aula continua no próximo vídeo.